Fala aí, pessoal, então agora a gente vai resolver o exercício 2 da aula 7 sobre trabalho, tá certo? Abre lá na página 21 para você acompanhar a leitura do problema. Então, o problema diz o seguinte, ó, exercício 2, tá? Um carro sem combustível é empurrado por um motorista até um posto mais próximo. Nos primeiros 20 metros do trajeto, o motorista empurra o carro por trás e, nos 20 metros seguintes, ele empurra o carro de lado, formando um ângulo de 60 graus com a direção do deslocamento. Qual o trabalho total realizado pelo motorista, supondo que a intensidade da força aplicada seja de 700 newtons? Tá certo? Show? Então, isso daí, pessoal. Então, ó, o que a gente tem que fazer? Ó? A gente tem dois momentos, né? A gente já sabe o seguinte, ó. Ele fala pra gente que o deslocamento é de 20 metros, tá certo? Mas o que ele fala? E os ângulos, né? Você tem o primeiro aí. Vamos calcular as duas situações? A primeira situação, né? O primeiro trabalho, ó. Situação 1, tá? Ele está empurrando por trás, né? Ele faz aí uma força de... Ah, tem outro detalhe, né? Ele faz uma força de 700 newtons, certo? São os dados que ele dá pra gente, tá? Então, ó, no primeiro trabalho, né? Empurrando por trás. Então, ó, 700 newtons, que multiplica o deslocamento 20, certo? E aí, ó, nessa situação, nessa primeira situação, né? Se você reparar, ó, a força está no mesmo sentido do deslocamento, né? Então, qual é o ângulo entre eles? 0 graus, certo? Então, aqui, ó, vai ser cosseno de 0 graus, tá? Qual é o cosseno de 0 graus? Vocês lembram? Cosseno de 0 graus dá 1 positivo, né? Certo? Ó, cosseno de 0 graus é igual a mais 1, certo? Então, ó, resolvendo aqui, como é que isso vai ficar? Ó? Isso significa que vai dar um trabalho positivo, né? Isso vai dar ó, 2 vezes 7, 14, certo? Repetindo os zeros, você tem ó, 1, 2, 3 zeros, tá? 14 mil joules. É a primeira situação empurrando por trás, tá certo? Segunda situação. Segunda situação, ele empurra com um ângulo de 60 graus, né? Então, ó, o trabalho, como é que vai ficar? Vou botar aqui, ó, trabalho 2, tá? Então, a força continua sendo 700, tá? O deslocamento continua sendo 20. O que vai mudar aqui? Vai mudar o ângulo, né? Ele está falando o seguinte, que embora o veículo se desloque, né? Ele desloca nesse sentido, mas a força está sendo aplicada com um pequeno ângulo, né? De 60 graus, certo? Então a força e aqui o deslocamento, tá certo? Então, para isso, ele já deu para você, né? O ângulo é de 60, ele já deu para você aqui o cosseno de 60, né? Ele deu aí no enunciado, ó, equivale a 0,5, tá certo? E aí, ó, esse é um valor tabelado, tá? Ele não precisava ter escrito lá, você com aquela musiquinha lá do 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. Na tangente é diferente, vejam só, vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, com essa musiquinha você constrói a tabela, né? De 30, 45 e 60 graus, né? Então, o cosseno de 60 você ia conseguir saber de qualquer forma. Então, aqui, ó, cosseno de 60 graus, que é o valor que ele já deu, certo? Então, ó, trabalho 2 vai ser igual, ó, os mesmos 14 mil, certo? Multiplicado por 0,5. Quanto é que isso vai dar? Metade, né? Quando você multiplica por meio, você encontra a metade do valor, certo? Então, isso aqui vai ser igual a 7 mil joules, tá certo? E aí, ó, qual é o trabalho total? Como é que a gente vai encontrar esse trabalho total? Ó? O trabalho total vai ser igual ó, o trabalho 1 mais o trabalho 2. Então, ó, o trabalho total vai ser igual aos 14 mil mais os 7 mil, certo? 7 mil joules, beleza? Quanto é que isso vai dar? O trabalho total vai ser igual a 21 mil joules, beleza, pessoal? Essa é a resposta correta aí, tá bom? Se você olhar lá no enunciado, a resposta correta vai dar a letra A. Show?
Beleza? Perguntas, dúvidas, curiosidades, deixa aí nos comentários, tá certo? Então, um grande abraço, vamos para a próxima.